A paz do Senhor a todos vocês. Bom, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Muito bem. Eu gostaria, neste momento, de dar uma grande informação aí, nessa data de hoje, aí, né, no caso aí, essa matéria de ontem, 2 de janeiro agora de 2019, saiu ontem. E eu quero pedir a vocês aí que não, mesmo que vocês gostem ou não gostem, vocês não devem estar aqui xingando palavrão no meu canal, mandando para aqueles lugares, aquelas pessoas mal educadas, né? Na verdade é o seguinte, todas essas pessoas que falam palavrão, mesmo que eles apoiam ou não, eles devem entender que aqui é um canal cristão e, além do mais, fornece aí uma notícia que é pública, né? De todos nós, independente do que há, do que não há, nós temos que respeitar também as decisões de cada um. Mas este aqui é uma matéria que eu resolvi fazer. Eu vou deixar o link para vocês aqui sobre a confirmação, porque do Bolsonaro aí saindo da ONU, né, ou tirando o Brasil da ONU. E eu acredito que isso é uma resposta à ONU, em que disse que se o Bolsonaro apoiar e transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém, né, que está em Tel Aviv, o Brasil sofreria repressão e também, né, acredito eu que seria atacado até mesmo pelos comunistas, os talibanistas, os fascistas, os terroristas. Então, esta é uma matéria importante para nós. Eu achei de bom grado e gostei e resolvi postar aqui para vocês. Vou ler a matéria. E eu quero dizer uma coisa, se você não gosta do meu português e achar que o meu português está ruim, minha leitura, então vá na descrição embaixo aí do vídeo e acesse a matéria, tá bom? Vai ficar aí embaixo, melhor do que você ficar aqui falando asneiras aqui, que não vai adiantar nada. Então quero pedir que você que vai comentar aqui, seja por ao menos educado, mesmo que se você é contra ou é a favor, você por ao menos respeite o canal em caso de palavrão, porque mesmo que eu sou a favor e sou a favor do Brasil mudar a embaixada para Jerusalém, isto é vero, independente do que seja, sou a favor. Por mais que seja, por mais que alguns de nós cristãos não apoiamos a candidatura do Bolsonaro, não nos tornamos inimigos brasileiros um do outro. Somos, com certeza, irmãos em sangue brasileiro. Agora, é claro que a minha Bíblia, mesmo que não apoiamos, mesmo que o governo não é bom para o país, a Bíblia manda orar por eles. Independente que ele é má, que ele vai massacrar o povo, que não vá, temos que orar. E eu oro sim, primeiramente para a terra de Israel, né? Depois oro para nós, mas mesmo assim aguardo a iminência do arrebatamento. Diante disso tudo, eu quero mostrar para vocês aqui sobre essa matéria, né? Aonde você está vendo, Bolsonaro confirma aos Estados Unidos que Brasil sairá do pacto migratório da ONU. Isso quer dizer que ele confirma que o Brasil sim colocará, diante dessa confirmação, colocará sim sua embaixada em Jerusalém. E venha o que vier, um povo brasileiro não foge à luta, e nós somos independentes, não dependemos de ONU para sobreviver. Porque não adianta ter o mundo inteiro a seu favor e Deus contra, mas é melhor ter o mundo inteiro contra e Deus a favor, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu vou aqui ler para vocês aqui, tá? Então, os mal educados aí, engula esses palavrão seus para postar ele em outros canais, porque aqui é um canal dos santos e não para os profanos. Por que que eu estou aqui
falando sobre isto, porque eu sou brasileiro, independente do que seja. Meus impostos é pago aqui, eu resido aqui, eu nasci aqui, meu sangue é brasileiro, seu sangue é brasileiro. E quando lutamos por uma nação, as divergências ficam de lado, independente de religião, independente do que seja. Mas nós jamais deixaremos de adorar um Deus Todo-Poderoso. Vamos lá então, ler aqui para vocês verem. Bolsonaro confirma aos Estados Unidos que Brasil sairá do Pacto Migratório da ONU. Tá aqui. Eu acho que esse aqui deve ser o mandado aí do Trump, eu não vi a posse. Aqui é a mulher dele, do Bolsonaro, pá. Então vamos lá. Aí, o secretário dos Estados Unidos, quer dizer, né? O secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, né? Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Suzana Pompeo durante a posse do novo presidente brasileiro. Em Brasília, quer dizer, então, isso aqui é o marido dessa aqui. Bom, então vamos lá, vamos à matéria e depois vocês lerem. O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira, dia 2, que foi ontem, né? O secretário do Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e comunicou que o Brasil sairá do Pacto Global para a Imigração Segura, Ordenada e Regular da ONU, informaram fontes oficiais. Pompeo esteve presente ontem na cerimônia, ou seja, primeiro, né, na cerimônia da posse do Bolsonaro, e hoje foi recebido pelo presidente após uma reunião com o novo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Segundo fontes oficiais, Bolsonaro comunicou ao secretário americano sua intenção de revogar a adesão do Brasil ao Pacto Migratório, uma decisão que o presidente já tinha antecipado, mas que até hoje não tinha comentado de forma tão contundente. Veja aí muito bem que o que levou o Bolsonaro também a comentar isto agora, creio eu que foi as ameaças da ONU, da Síria, desses países muçulmanos, que verdadeiramente gostam de massacrar os outros países, né? Então, neste momento, eu acredito aí que reacendeu uma revanche contra a ONU, e como nós sabemos que o nosso país é um país independente, não dependemos de ninguém deste mundo para sobreviver, senão do Todo-Poderoso, mas cumprimos a Bíblia em abençoar a terra prometida. Se nós orarmos para a terra prometida, para Israel, apesar que nós não vamos morar em Israel, nessa terra, mas vamos morar em Israel celestial, que vai estar sobre ela, então nós temos que lançar as nossas bênçãos para onde nós vamos morar. E todos aqueles que abençoar Israel é abençoado. Bom, mas isso aí, irmão, não pensam vocês que isso aí não vai acontecer, que vai acontecer porque o Bolsonaro quer, porque... Não, isto é cumprimento da Bíblia, né? Isto é cumprimento da Bíblia. Tem os contras e tem os favores. A favores, os contras têm que se manifestar. Os a favores que eram contra vão ter que verdadeiramente enfrentar essa situação de assumir dentro da profecia bíblica o que Deus manda. O pacto foi ratificado em dezembro na Assembleia Geral da ONU por 152 países, entre eles o Brasil, ainda governado pelo ex-presidente Michel Temer, né? Esse muçulmano que saiu do poder. Ele a família dele tudo nasceu no Líbano, né? Ele também é descendente muçulmano. Um dos países que não aderiu ao pacto foi exatamente os Estados Unidos, cujo governo considerou que esse tratado impõe ou pode impor normas que podem afetar sua soberania. As mesmas razões expostas por Bolsonaro para excluir o Brasil. Veja bem que o Bolsonaro sentiu isso na pele, que a ONU então acha que o Brasil é o neném de colo da ONU, que eles ditam a regra e o Brasil tem que chegar e assumir, porque ele assinaram lá um tratado, né, sobre justamente esse apoio contra Israel. Então vou dizer uma coisa, faz bem, por ao menos é claro, né, neste caso, Bolsonaro, como diz aí, quebrar mesmo o contrato com esses onistas, né, que na verdade são mais terroristas. Eles são terroristas
Eles são pessoas que apoiam países que matam cristão, que degola cristão, que queima cristão, que queima o ser humano. Não tem nada a ver de ONUs passiva. Na verdade, eles são ONUs malignas. E é por isso que, por mais que sejam as divergências, como assim no mundo teológico bíblico, como temos divergência com pastores ou isto, aquilo outro, também temos divergências em governos que não concordamos em nos apacentar, ou seja, em governar a gente. Mas, em certos casos, as divergências se acabam neste sentido. Um dos países que não aderiu ao pacto exatamente é os Estados Unidos, cujo governo considerou que esse tratado impõe ou pode impor normas, né? Pode afetar sua soberania, as mesmas razões expostas por Bolsonaro para excluir o Brasil. Segundo fonte da presidência da República, durante o encontro com Pompeu, o presidente também expressou sua preocupação com a situação da Venezuela, que já tinha sido abandonada pelo enviado de Donald Trump com o chanceler brasileiro. Nesse sentido, o próprio Pompeu informou previamente que tinha concordado com Araújo que a chegada de Bolsonaro ao poder permitirá que os dois países trabalhem junto contra regimes autoritários. Pompeu também disse que constatou o desejo profundo, né, e partilhado por Brasil e Estados Unidos de uma retomada da democracia em Cuba, na Nicarágua e na Venezuela, onde as pessoas têm dificuldade para expressar suas opiniões. Nesse sentido, Araújo afirmou que na reunião com Pompeu foi identificada uma determinação, uma visão comum do mundo e o desejo de trabalhar por uma ordem internacional diferente que corresponda aos valores dos povos de ambos os países. F. Então, veja bem aí, tá aqui, a matéria é pequena, não é grande, mas é de grande útil, né? Muito útil esta matéria aqui, muito útil mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você, isto aqui é um tapa na ONU. É óbvio que as nossas fronteiras, elas deverão verdadeiramente estar de olho. Por quê? Porque sabemos que a maioria desses países aí, principalmente, odeiam, né? O nosso país agora passou a ser inimigo dos muçulmanos, que na verdade nós já éramos contra as atitudes deles. Quero dizer que nós não temos nada contra a pessoa, mas atitudes que eles praticam. E eu quero dizer para você que posso parabenizar alguém a qual no futuro pode acabar com o cristianismo. Agora posso, mas no futuro eu não vou estar aqui para ver. Então veja bem que neste momento eu quero aí mostrar para vocês, né, com a minha opinião, que vejo que Bolsonaro confirma aos Estados Unidos que o Brasil sairá do pacto migratório da ONU. Isso significa que o premier lá de Israel falou confirma realmente a mudança de Israel do Brasil, lá da Tel Aviv, para a embaixada lá em Jerusalém, e reconhece aí, assim que todas as embaixadas se transferir para Tel Aviv, de Tel Aviv para Jerusalém, aí estão todos os países concordando que Jerusalém é sim a cidade, a capital de Israel. E é verdade, porque quem fundou Jerusalém foi justamente o rei Davi, a qual na verdade tem como capital de Israel. Então, eu nunca dei um parabéns, mas esse parabéns é pela negociação de sair, né, dessas represárias, desses comunistas, dessa ONU, que na verdade não tem nada de humano, é tudo, na verdade, fascista, é pessoas que na verdade estão lutando para diminuir a humanidade, né, e mata criança, aceita matar criança, aceita sacrificar cristão. Quer dizer, os países muçulmanos, os países, na verdade, que têm matado o povo cristão, degolado, explodido, para esses países que eles estão apelando, está de lado. Então a ONU ameaçou, nós vimos aí que a ONU ameaçou o Brasil. Se o Brasil saísse, o Brasil vai sofrer represália. Quero dizer represália, né?
quero dizer para vocês que nós brasileiros somos formados, independente, e é claro, eu até mesmo como pastor, né, não fujo à luta, e se haver uma guerra, e se o Senhor permitir que nós cristãos sejamos convocados pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente, que é presidente, não posso negar, porque a minha Bíblia diz, mesmo que eu não queira, eu tenho que orar, né, por eles. Então a gente temos que obedecer a ordem. E preparamos aí, porque pode vir sim uma guerra, né, não interna, mas externa, porque desde quando a 99% do país está nessa força de mudar a embaixada, né, de Tel Aviv do Brasil para Jerusalém, desde quando isso está agindo, isso aí tem forças, né? Então parabéns aí, quero parabenizar aí pela confirmação, né, que o Bolsonaro deu aí ao secretário americano, dizendo, diga para o Trump que eu aceito a sua ajuda e o apoio para que possa também nos ajudar a defender. Então, irmãos, veja que a Bíblia diz que as relações elas seriam cortadas, e estamos indo e vendo que as relações serão cortadas. A Bíblia diz, principalmente depois do arrebatamento, né, as relações serão cortadas entre os países, e já começou já antes até mesmo, e depois do arrebatamento será uma febre. Então é justo, parabéns, e quero dizer, por mais que seja, mais que eles trabalhem, mesmo que seja filho do mesmo pai, e que futuramente perseguirão o povo de Deus depois do arrebatamento, mas enquanto a noiva estiver aqui, enquanto for para cumprir a Bíblia, nós estamos aqui apoiando. Então quero dizer que eu aqui apoio em tudo, mas nessa decisão eu concordo, e concordo mesmo. Então fica aí meu dizer para vocês. Espero que vocês orem a Deus para Deus guardar mais nosso país, e vamos lá, vamos que vai vir uma guerra aí, e eu acredito, porque a ONU, os muçulmanos, né, esses terroristas vão querer fazer terrorismo no Brasil, e é claro que chega muito mais próximo aí aos Estados Unidos, o Brasil, e eu creio que até base americana vai ser montada aqui no Brasil para proteger também as fronteiras. Então vem aí verdadeiramente uma grande guerra. Nós sabemos que, né, que todos, de quando o Brasil, quando o país, ele abraça a apoiar, né, a Jerusalém, a Israel, mudar, então ele se torna inimigo da maior parte do mundo inteiro. Então sabe que a ONU tem poder ali de chegar e juntar vários países contra um país. Mas eu quero dizer para vocês, quem tem o Deus Todo-Poderoso, quem pode abatê-lo? Quem pode infligi-lo? Se nós escolhemos, se ele escolheu sair da ONU, parabéns. Parabéns que ele desfez a cagada do ex-presidente, que cagou, né, colocando, amaldiçoando o nosso país. E pelo mais que seja, né, quem sabe aí, com esse apoio, Deus pode sim revogar muita maldição que viria ao nosso país. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Israel. Primeiramente, que Deus abençoe Israel, depois o Brasil e os Estados Unidos, né? America State. Maranata, ora venceu Jesus. E a matéria vai ficar na descrição aí. Quero pedir vocês que poupem os seus palavrão, porque eu não permito nenhum palavrão aqui. Vocês até podem falar, cadê meu comentário? Claro, se você mandou fulano de tal, seja lá, mesmo que nós somos contra, mandou tomar não sei na onde e tal, aquilo outro, vai ser todo mundo excluído e bloqueado, tá? Então essa é a razão. Até mais, até a próxima.